palavra de Deus, ela vai, né? A semente, ela não volta vazia. E eu creio que nessa noite, vidas serão abençoadas. Assim como eu fui abençoado com essa palavra, você também de casa que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, você também será ricamente abençoado, assim eu creio. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para nossas vidas. Amém? Eu quero também externar a minha gratidão pelo dia do pastor. Eu louvo a Deus pela vida de cada ovelha aqui do Passo da Areia, que sempre nos encoraja, nos trata com muito carinho. Muito obrigado. Eu sou um pouquinho mais modesto, né? Não estou esperando um pudim, mas estou esperando um brigadeirão. Brigadeirão pode ser. Né? O pudim deixa o pastor Cabral. Mas é uma honra servir com vocês aqui. Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra, enquanto você busca aí na sua Bíblia, no aplicativo, ou na sua Bíblia aqui presencial ou em casa. Livro do texto de Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Enquanto vocês procuram, estarem orando. Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma vez, Senhor, nos dá a oportunidade de estarmos juntos para ouvir a Tua voz, ouvir os Teus conselhos, ouvir, Senhor, aquilo que vem para edificar a nossa casa, edificar a nossa família, edificar, Senhor, a nossa vida pessoal. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele, Senhor, que cuida de cada um de nós. Por isso, ó Pai, nos abençoa nesta noite com a Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Diz assim, texto bastante conhecido: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que assim como nós cantamos, o grande eu sou, está na sua casa te visitando nesta noite. Está aqui na igreja nos visitando nesta noite. E meditando nesse texto, o título dessa mensagem é como ser mais que vencedor em tempos difíceis. Estamos vivendo aí um período bem atípico. Eu particularmente estou de home office ainda há 92 dias. Ou seja, 92 dias trabalhando dentro de casa. Ou seja, as coisas mudaram. As situações mudaram, o nosso conviver mudou, e eu creio que nem por isso nós deixaremos de ser mais que vencedores.
meditando nesse texto, me veio uma reflexão sobre justamente a frase no verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. E daí me veio uma pergunta que eu quero transmitir a vocês também, porque eu me fiz essa pergunta. Será que estamos sendo mais que vencedores neste período em que estamos vivendo? Será que eu e você estamos conseguindo ser mais que vencedores nesse período ao qual nós estamos vivendo? E o verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E analisando esse texto, eu separei 3 itens aqui, 3 situações aqui que certamente eu e você possamos estar passando. A primeira dela é a tribulação. Quantas pessoas estão vivendo em tribulação? Mas, pastor, o que significa a palavra tribulação? São aflições. Quantas pessoas nesse período estão sentindo aflições? Quantas pessoas estão sendo acometidas por aflições? Por incertezas? A outra que eu separei aqui dentro esses vários itens que a palavra nos menciona, outra, a angústia. Quantas pessoas se sentindo angustiadas nesses períodos? Nesse tempo, e é um tempo que nós não sabemos até quando vai. É um tempo que nós não temos o controle, nós não sabemos até que ponto isso vai chegar. E isso acaba gerando uma angústia. E o terceiro ponto, ao qual nós aqui da igreja, já passamos de 1.300 cestas, não foi, pastor? Quantas pessoas precisaram de uma cesta básica para que não tivesse fome? Então nós vemos que um cenário que acaba trazendo uma certa preocupação. E certamente alguns vivendo este momento, vivendo esse contexto. E o verso 37, o ser mais que vencedor, ele está ligado ao que Jesus disse lá em João, capítulo 16, verso 33, quando ele diz assim: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu creio que Jesus, ele está nos segurando pela mão. Eu creio que esse período é um período que não surpreendeu a Deus, porque o nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa. E eu creio que esse período ao qual nós estamos vivendo está sob o controle de Deus, sim. Deus está no controle, o nosso Deus, ele é soberano. E eu creio que tudo está no controle dele. Mas infelizmente, neste período de quarentena, eu vou direcionar um pouquinho essa palavra, direcionando um pouquinho para as famílias. Foi o que Deus colocou no meu coração. E neste período de quarentena, a violência doméstica, o pastor até comentou aqui sobre a live que teremos na terça-feira, a violência doméstica, ela aumentou mais de 50%. Isso não é somente para as pessoas do mundo, não. Pessoas dentro da igreja estão sofrendo com isso. E mediante a isso, eu faço uma outra pergunta: e onde está então o ser mais que vencedor? Ao qual o apóstolo Paulo declara aqui em Romanos, que nós somos mais que vencedores. E analisando tudo isso, me veio à mente alguns pontos, 2 pontos na verdade.
que eu vou estar abordando aqui nessa noite, que eu creio que tem sido pontos principais, vamos colocar assim, pontos principais que têm causado essa violência doméstica. E o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite, porque segundo as estatísticas, são pontos de maior incidência como convivência familiar intensa. Nós estamos vivendo isso. Estamos dentro de casa. Quantas pessoas estão em home office ainda? Quantas pessoas estão desempregadas, foram desempregadas, foram mandadas embora, estão em casa, junto com seus familiares. A tensão do momento, que aí volta para a questão da saúde, a preocupação com a sua saúde, que também volta para a questão da finança, quantas pessoas estão sendo atingidas financeiramente, e o isolamento social, o convívio com as pessoas, parentes, amigos. Então, segundo as estatísticas, são os pontos de maior incidência que têm trazido essa violência doméstica. E eu separei 2 pontos, que eu creio que são pontos fortes dentro dessa violência doméstica. A primeira delas é o poder de nossas palavras. O poder de nossas palavras. A comunicação dentro do lar, ela está sendo abalada. A comunicação dentro do lar, ela está sendo abalada. E eu creio que existem famílias que afirmam que nesse período, eu já ouvi isso, pessoas falando que não, meu relacionamento dentro de casa, ele melhorou nesse período. Mas tem muitas pessoas afirmando que os relacionamentos pioraram. E mediante a isso, eu fiquei pensando, mas por que para uns melhoraram e para outros pioraram? Por que essa comunicação foi abalada? E muitas famílias estão se acabando por um órgão chamado língua. Cuidado com a sua língua. Provérbios, lá em 18:21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Que tipo de fruto você tem comido através da sua língua? E dentro desse período de convívio, agora mais intenso dentro do lar, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, devido a essas situações que nós colocamos aqui, talvez com medo da sua saúde, as incertezas que estão aí, que realmente são incertos. Pessoas estão a todo momento preocupadas. E nós precisamos ter o cuidado da forma como nós falamos. E isso, infelizmente, tem sido um ponto forte na comunicação entre marido e esposa, entre filhos e pais. Porque o ambiente ele já está tenso. E se nós não vigiarmos a nossa língua, a gente fere. E fere justamente aquele a quem nós amamos. Palavras erradas. A palavra, quando ela é falada de uma maneira errada, ela não só traz dano a quem a ouve, mas a quem a fala também respinga dano. Porque depois de um conflito armado, depois de um conflito generalizado, as duas partes acabam perdendo. Por isso que precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Em Provérbios 13, verso 2 e 3, também fala assim: do fruto da boca o homem comerá o bem,
mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Ou seja, existe uma saída para isso. Nos momentos, aqueles momentos em que a situação está tensa dentro de casa, em que as coisas estão parecendo tomar um rumo de discussões, há sim um conselho, há sim um momento que você precisa tomar. É o momento de calar, é o momento de ficar em silêncio. Não adianta querer resolver situações com um clima pesado. Na hora das emoções alteradas, devemos reter as nossas palavras. Mas quantas famílias não estão conseguindo agir dessa maneira? E é por isso que essas estatísticas, elas estão aumentando. É por isso que esses números estão aumentando. Porque quando o casal ele trabalha fora, o ponto de contato deles é menor. Mas agora são 24 horas dentro de casa, 24 horas de convívio. E é claro que vai haver situações que vai haver discordância. Mas qual a nossa postura mediante a isso? Nós precisamos ser inteligente no falar. Marido, seja inteligente. Esposa, seja inteligente. Na hora que vê que a situação está fugindo do controle, cale-se. O silêncio é a melhor arma para acabar com uma desavença. Não é o que você fala, e sim como fala é o que incomoda. Às vezes não é pelo que você está falando, mas é a maneira como se fala é que incomoda. Quantas pessoas acabam gritando, quando na verdade ele está querendo transmitir uma mensagem, e ele acaba gritando. Isso acaba trazendo sim um desconforto para quem está ouvindo. A forma de falar tem sido um grande problema para os relacionamentos, especialmente você, marido. Você, marido. Geralmente os homens têm essa característica de falar um pouco mais agressivo, um pouco mais rude, e nem sempre as nossas esposas estão preparadas para ouvir uma palavra um pouco mais pesada, principalmente se o marido não tem o costume de a tratar assim. Mas é nesse período que estamos vivendo, em que os ânimos estão aflorados, é um momento que nós precisamos muito vigiar os nossos lábios. Cuidado a maneira como você fala dentro de casa. Os filhos estão ouvindo como está se desenrolando, desenvolvendo essas conversas dentro de casa. E é por isso que a maior parte das tentativas de discutir a relação terminam em brigas. Em Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que tipo de palavra você está declarando em casa? Que tipo de palavra você está liberando para dentro da sua família? Que tipo de palavra? Volto a repetir, maridos, sejam inteligentes. Esposas, sejam inteligentes. É hora, é momento em que nós precisamos nos aliar
e não nos afastar um do outro. Infelizmente, por causa de um órgão tão pequeno do nosso corpo, muitas famílias estão se perdendo. Então, conselho para você: vigie a sua boca. Peça ao Senhor que coloque uma sentinela na tua boca. A palavra de Deus diz isso. Coloque, Senhor, uma sentinela nos meus lábios, para que na hora que eu vier a querer falar, a minha boca seja travada. E eu creio que em nome de Jesus, a sua casa será ricamente abençoada com esse procedimento. Segundo ponto, que também tem sido muito afetado dentro das famílias, chama-se inteligência emocional. Eu vou tocar um pouquinho desse assunto porque eu tenho estudado sobre isso. Eu estou fazendo um curso que fala sobre a inteligência emocional. E eu pude perceber que nesse período ao qual nós estamos vivendo, isso também influencia dentro da família. Para falarmos de inteligência emocional, precisamos falar das emoções, sentimentos, e é do centro de todas as nossas decisões. Enfim, precisamos falar do coração. Coração, da onde saem os sentimentos. Em Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é no coração que são produzidos todos os pensamentos e sentimentos, e escolhas também. E lá em Lucas, capítulo 6, verso 45, diz assim: a pessoa boa tira o bem e bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então é a emoção e também a razão. Vou dar uma breve explicação da razão e vou entrar onde eu quero chegar, que também é o segundo ponto que eu creio que tem sido também uma arma do nosso adversário dentro dos lares. A razão, o que é a razão? É o conjunto das faculdades intelectuais, compreensão, inteligência, comportamento ou pensamento. Não sei se vocês conhecem um livro, eu li esse livro, é muito interessante, muito bom, do John Stott, chamado Crer é Também Pensar. Muito bom livro, aconselho essa leitura. E ele traz justamente sobre isso. Porque o pensar é a nossa razão, e quando nós alinhamos a razão e a emoção à luz da palavra de Deus, aí sim há uma transformação. Nós nos tornamos uma pessoa diferenciada. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16, ele diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, eu fiz esse comentário justamente sobre a emoção e a razão, justamente para entrar onde eu quero falar nessa noite, e aconselhar também a você que está em casa, a você que está passando por essa dificuldade da pandemia, talvez a falta do emprego, talvez você, a sua renda diminuiu, você não sabe o que fazer, mas eu creio que Deus, Ele tem o escape para a nossa vida. Deus, Ele abre portas onde não há portas. E eu creio que nesse período
pessoas não estão conseguindo vencer diante das dificuldades. E eu creio que a maior causa dessa dificuldade, ela chama-se o vitimismo. E quantas pessoas estão se vitimizando nesse período da pandemia? E umas características, eu coloquei algumas características aqui de uma pessoa vitimista. A primeira característica de uma pessoa vitimista, ela justifica que tudo é difícil. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês em casa conhecem pessoas assim? Para ela tudo é difícil. Tudo existe uma dificuldade. Essa é a primeira característica. A segunda característica, ela diz: eu sou menor do que as minhas dificuldades. Eu sou menor do que as minhas dificuldades. A terceira, contam histórias para si mesmo dizendo que não dá. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso já. Eu mesmo dizendo para mim mesmo: olha, isso não dá para fazer. E com isso a gente acaba assumindo um papel que não é nosso. Um papel de vitimismo. E as vítimas, elas não vencem. As vítimas, elas não conseguem enxergar adiante. Elas não conseguem sair do lugar. Quando você diz que não faz algo por conta de alguma coisa ou de alguém, você está treinando o seu sistema nervoso para se vitimizar. Não assume esse papel. Você já viu pessoas assim, colocando a culpa sempre nos outros? Colocando a culpa, principalmente agora. Não, a culpa é do governo. A culpa é de fulano, que não me deixa produzir, não me deixa avançar. Pare de colocar a culpa em outras pessoas. Pare de focar em algo que não depende de você. Quantas pessoas estão focando em algo que não depende dela? Não está dentro do seu controle. Pare de focar em coisas que não dependem de você. E as pessoas que acabam tendo esse sentimento são pessoas que estão vivendo amarguradas, ansiosas e até doentes por conta das situações que não dependem dela. Foque naquilo que depende de você. Hoje existem pessoas que estão com problemas financeiros. É a segunda causa que tem acontecido em muitas famílias estarem se desestruturando e que estão afetando diretamente as suas famílias. Em Êxodo, capítulo 35, verso 30 e 31. Uma palavra de Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Hoje eu sei que existem pessoas que estão passando por dificuldade financeira e pessoas que acham que não tem o que fazer. Não, tem que esperar a pandemia passar. Tem que esperar algo do governo para fazer. Será que é isso mesmo que nós precisamos fazer? É esperar algo de alguém? É esperar alguém fazer alguma coisa? Hoje nós temos muita facilidade com a internet. Você entra na internet hoje, você quer pesquisar qualquer tipo de curso. Tem lá curso gratuito. Não fique esperando algo de alguém.
Não fique esperando algo do governo. Não fique esperando a pandemia passar. Porque a sua família está em jogo. Enquanto você está em casa, busque algo a fazer. Como eu falei, cursos na internet. Ah, pastor, mas eu não tenho habilidade com isso. O que Moisés, o que Êxodo diz? Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel. Eu quero te chamar nessa noite de Bezalel. Eu quero te chamar nessa noite de Bezalel. Deus vai te dar uma nova habilidade. Deus vai te dar uma nova inteligência, um novo conhecimento. É isso que Deus espera de nós, uma atitude. E não ficar dentro de casa, se lamentando, murmurando. Uma pessoa que murmura, ela não avança. Uma pessoa que murmura, ela não consegue prosperar. Deus pode te dar novas habilidades, para que você comece a sua rota de vencedor. E é isso que eu creio que Deus quer nessa noite. Mude o seu jeito de pensar a si próprio. Diga para você mesmo: eu sou capaz. Você pode dizer isso na sua casa agora? Eu sou capaz. Eu sou capaz. É isso que Deus espera de nós, uma atitude. Em Deuteronômio 20, verso 4, esse texto fala a respeito da guerra do povo de Israel. Olha a palavra do Senhor para você que está em casa, para você que está aqui nessa noite. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Deus está contigo, Deus o acompanha. Eu quero orar por você nesta noite, para finalizarmos. Eu quero orar por você, para que essas duas áreas, onde está sendo um ponto alto de violência doméstica, de lares sendo destruídos, é o modo de falar. Guarde a sua língua e habilidades como Bezalel. Deus vai te dar novas estratégias, Deus vai te dar novas experiências, e eu quero orar com você nesta noite. Curve a sua cabeça. Você que está em casa, curve a sua cabeça. Se possível, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Deus e Pai, Senhor, eu creio, ó Deus, que não é do teu agrado ver famílias se dissipando, Senhor. Não é do seu agrado, Senhor, ver maridos e esposas se degladiando dentro de casa. Não é do seu agrado, Senhor, que esses lares sejam atacados por palavras demoníacas. Senhor, em nome de Jesus, que haja sabedoria no falar, que haja prudência no falar. Se for momento de silenciar, Senhor, que o Senhor venha silenciar essa boca, Pai. Em nome de Jesus, não aceitamos, ó Deus, porque eu creio que esse período de pandemia é um período em que as famílias deveriam se unir, se fortalecer, avançar juntos, ó Pai, caminharem juntos, crescerem juntos, e não, Senhor, se arruinar, se separar. Não, Pai, repreendemos esse espírito, Pai, nessa noite. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas que estão sem norte, que estão sem direção, sem saber o que fazer. Pai bendito, em nome de Jesus,
dê a elas habilidades como o Senhor deu a Bezalel. Bezalel, Pai, ele se especializou em tantas áreas, mas foi a habilidade vinda do Senhor. Que esses Bezaléus nessa noite, Pai, esses Bezaléus que estão em casa nesta noite, receba de Ti, Pai, também essas habilidades. E eu creio, Senhor, que a vida desses meus irmãos serão totalmente diferentes. Pai bendito, assim nós oramos, assim nós te agradecemos nesta noite. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, e que a bênção do Senhor esteja na sua casa, que você seja abençoado, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor.